O mais novo filme da franquia Sorria termina com um super, ultra, mega plot twist bem na nossa cara que a gente com certeza não viu vindo. Mas será que ele faz sentido? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada em todas as pistas que o filme deu pra gente ao longo de todo o seu decorrer de o que iria acontecer naquele final. Algumas talvez você tenha percebido, mas a maioria com certeza passou assim, ó, diante dos nossos olhos e a gente nem percebeu. Eu sou a Aline Logsen, essa é a Ala Secreta, onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. E esse daqui é o nosso quarto vídeo sobre a franquia Sorria, nessa super cobertura que a gente tá fazendo do lançamento de Sorria 2. Já tem vídeo cobrindo sobre toda a entidade, tudo que a gente sabe sobre aquele monstro, um vídeo sobre o curta-metragem que inspirou o filme Sorria, que veio antes, e tem uma história que é integrada com o filme, e também um vídeo falando sobre todo o final de Sorria 2, resumindo ele e depois explicando tudo o que aconteceu e o que pode vir aí pra Sorria 3. E agora chegou a hora da gente entender, esse plot twist, essa grande virada que rolou no final de Sorria 2, será que ela faz sentido? Ela se encaixa na história ou ela veio do nada? Apesar de eu mesma particularmente ter problemas com o final exato do filme, não plot twist, mas o final mesmo, eu tenho que admitir que o escritor, o roteirista desse filme entende muito de roteiro, de técnica de cinema, e ele é muito bom em colocar as coisas e deixar ela clara ao longo de todo o filme. E vocês vão ver que esse final faz sentido, sim, esse plot twist estava lá o tempo todo e a gente que não viu. Se gosta de terror e da franquia Sorria, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo para não perder os mais conteúdos que a gente vai fazer sobre isso. Para fazer esse vídeo aqui, eu me baseei muito no artigo que saiu no site Screen Rant. Porém, eu não concordo com todas as coisas que eles colocaram lá. Eu acho que algumas delas não são pistas, são só coisas que aconteceram no filme. Mas para ser bem sincero, tem uma coisa que aconteceu no filme que eu não tô vendo as pessoas falando sobre isso ainda. E que eu acho que é uma das maiores pistas que esse filme deu do que realmente estava acontecendo. Só que a gente tava tão ocupado com outras coisas que a gente não deu foco a isso. Depois que a Sky reencontra com a sua amiga Gemma pela primeira vez, ela passa a noite lá porque ela percebe que a Sky tá muito assustada e não quer ficar sozinha. De manhã, quando elas acordam, a Sky percebe que tá muito atrasada para um evento que ela precisa ir. E bem nessa hora, a sua mãe chega no apartamento, acelerando a filha dela e perguntando por que ela não tava pronta ainda. Nesse momento, tá na mesma sala a Sky, a Gemma e a sua mãe. Porém, a sua mãe só fala com a Sky e ela nem fala com a Gemma, que tá bem ali na frente dela. E isso é, assim, muito estranho, porque no começo do filme, a mãe tava tentando fazer pressão pra Sky ligar pra amiga pra tentar se reconciliar, porque ela percebeu que a sua filha tava muito sozinha e ela precisava da amiga naquele momento. Se ela visse que as duas eram amigas novamente, que elas estavam juntas, ela com certeza ia ficar feliz, mesmo que estivesse brava com a sua filha por ter se atrasado pra um evento muito importante. Na hora, a gente acaba não percebendo isso, porque fica nessa de, ela tá ocupada dando bronca na filha, mas não faz sentido nenhum. No final dessa cena, a Gemma dá um oi pra mãe da Sky, só que a gente nunca ouve a mãe responder. Agora, a gente sabe que na verdade é porque aquela Gemma era uma Gemma falsa, criada pela entidade, ou seja, só a Sky conseguia ver ela. Por isso a mãe ignorou completamente a Gemma. Essa foi a primeira pista que a gente teve de que a Gemma era uma alucinação e de que tudo que estava acontecendo na verdade existia só na cabeça da Sky. Muitas das pistas que vocês vão ver aqui nesse vídeo envolvem essa personagem da Gemma, porque justamente por ela ser o monstro fingindo ser a amiga, ela deu muitas pistas pra gente. E outra delas aconteceu um pouco antes disso. De noite, quando a Gemma chega, a Sky fica surpresa e ela disse: como você chegou aqui tão rápido? Eu acabei de te ligar. E a Gemma fica surpresa e fala: não, na verdade você me ligou já faz 1 hora. Isso mostra que a Sky tava tendo percas temporais. Ela achava que um período muito curto de tempo tinha passado, quando na verdade tinha passado 1 hora inteira. O que ela fez nessa hora inteira? Porque no filme a gente também vê que passou pouquíssimos minutos. Essa foi a primeira vez que a gente tem uma noção muito grande de que a Sky tá perdendo completamente a noção do que é real ou não. E a gente, como tá acompanhando toda a história do filme através do ponto de vista dela, também tá perdendo essa noção. De novo, outra coisa que dá uma pista pra gente sobre essa perca da noção da realidade é de madrugada. A Sky acorda e tá de noite ainda, então ela olha pra Gemma e ela dá aquele sorriso sinistro, mostrando que é na verdade a entidade. Mas essa alucinação parece acabar quando a Gemma de verdade aparece e a gente percebe que não tá de madrugada, já é de manhã. Esse é outro detalhe muito interessante que mostra que na verdade tudo que estava acontecendo existia só na cabeça da Sky, já que tudo é como um sonho, e o sonho não precisa seguir as horas certinhas do dia ou da noite. Numa cena pode ser de dia e na outra pode ser de madrugada, porque tudo é uma construção da entidade. E a gente ainda tá no começo do filme, literalmente essas cenas acontecem nos primeiros 15 minutos de Sorria 2, e até agora a gente já teve 2 alucinações que acabaram com a chegada da Gemma, cimentando ainda mais o quanto ela era a única pessoa que estava do lado da Sky, apoiando e ajudando ela de fato com tudo o que estava acontecendo. E isso foi uma coisa proposital que a entidade fez. Ela queria que a Sky fosse super dependente do apoio da amiga, para que quando ela descobrisse que tudo isso não era real, fosse uma tortura ainda maior, com ela percebendo que na verdade estava só
sozinha esse tempo todo e super perto da entidade. Ainda sobre essa personagem e sobre essa cena, quando ela chega, as duas sentam no chão da cozinha e a Skye conta o que aconteceu, que ela viu o seu traficante cometer suicídio bem na frente dela, de uma forma super traumática, e que ela fugiu da cena do crime. E ela pergunta pra Gemma se ela deveria ir pra polícia contar o que ela viu, mas a sua amiga imediatamente, tipo, ela nem para pra pensar ou dizer que não, isso seria muito ruim pra imagem dela se soubessem que ela viu um traficante morrer, por causa do histórico dela de já ter sido viciada em drogas. Quando a gente vê essa cena, a gente não repara muito que isso foi estranho, porque a gente concorda com ela, a gente entende que se eles souberem o que aconteceu, onde que ela tava, eles já vão questionar por que a Skye tava lá, o que ela foi fazer, vão achar que ela tava viciada em drogas de novo, e isso afetaria muito a carreira dela. Então a gente concorda com a Gemma. Ainda mais se você for super fã de terror e sabe que geralmente quando envolvem a polícia, as coisas só ficam mais complicadas e atrapalha mais, e é chato, porque eles nunca conseguem resolver nada e só deixa tudo pior. Então no momento a gente deixa passar, mas pensando sobre isso, é estranho o quão rápido a Gemma foi em dizer que não, ela não deveria buscar ajuda. Ela, assim, nem parou pra analisar um pouco, considerando que, na realidade, as duas estão separadas há 1 ano, a Gemma não sabe de tudo que tá rolando nos bastidores da turnê, o quanto ela trabalhou e tudo mais. É realmente muito assim, não faz sentido nenhum ela ser tão imediata em recusar a ajuda da polícia. E isso é porque a entidade não queria que a Skye fosse atrás da polícia. Mesmo que eles não acreditassem na história dela, do que aconteceu e tudo mais, eles iriam investigar o caso, e isso traria uma sensação de segurança pra Skye. E a última coisa que a entidade quer é que a Skye se sinta segura em qualquer momento. Na verdade, ele quer que a cada segundo ela fique mais paranoica, olhando sobre o ombro, achando que o bicho tá atrás dela o tempo todo e sem poder confiar em ninguém, completamente isolada das outras pessoas. Pra ser sincero, foi bem genial da entidade fingir ser a melhor amiga dela, porque assim parece que a Skye tem alguém em quem confiar, mas essa única pessoa é tirada dela no final. Uma coisa que a gente discutiu bastante no vídeo sobre a entidade cobrindo como ela atormenta as pessoas, e ela fez com a Rose no primeiro filme, é isolar a pessoa, fazer ela parecer completamente louca, insana, fazer ela ter ações que vão fazer com que as pessoas em volta dela fiquem com raiva, se afastem dela. E é pra ela realmente não ter ninguém a quem pedir ajuda, ninguém a quem recorrer. A Gemma dizer pra Skye não procurar a polícia também é o primeiro indicativo que a gente tem do verdadeiro objetivo da entidade, que é manter a boa imagem da Skye, porque ela já tinha a intenção desde o começo de fazer ela se matar em cima do palco na frente de milhares de pessoas. E pra garantir que ia ter muita gente no palco, ela não podia permitir que a Skye estragasse a sua própria imagem. Eu disse pra vocês que eu não curti muito o final, e o que eu não curti foi que quando anunciaram a história do filme, a maldição vai se passar pra uma cantora super famosa, basicamente uma Taylor Swift falsa, a primeira coisa que todo mundo pensou foi, então ela vai ser possuída em cima do palco e se matar na frente de milhares de pessoas, passando a maldição à frente. Todo mundo sabia disso, e foi exatamente o que aconteceu. Eu achei um pouco falta de criatividade, porque é o final mais básico que você poderia ter feito com essa personagem. Não foi ruim, só foi super anticlimático. Mas isso não quer dizer que o filme todo seja ruim. Na verdade, os planos da entidade nesse filme, a forma como ela torturou a Skye, como ela fez tudo, foi criando as coisas pra conseguir chegar até esse final, que era o que ela queria desde que ela conheceu a Skye lá, quando ela viu o seu traficante cometer o suicídio, é genial tudo que ele fez. Uma coisa que o criador de Sorria, que é o roteirista e diretor dos 2 filmes, e quem criou toda essa história e tudo mais, falou, e que também é bem legal, é que essa entidade, ela é metamórfica, né? Ela se transforma em outras coisas, mas não só na sua aparência, no que ela faz também. A entidade que a gente conhece do primeiro filme, Sorria, é a entidade pra Rose. É como ela se adaptou pra conseguir entrar na cabeça da Rose e quebrar ela e fazer com que ela se tornasse suscetível à possessão no final. Mas a Skye é uma pessoa completamente diferente da Rose, então a entidade teve que se adaptar a essa nova pessoa. A cada novo filme a gente vai ver a entidade usar truques e formas diferentes de atormentar e torturar as suas vítimas, porque cada vítima é diferente. E como a tortura é muito psicológica, depende muito do que tá na cabeça dela, isso vai influenciar completamente no comportamento do monstro. Absolutamente incrível, né? Tão incrível quanto esses pôsteres maravilhosos que estão aqui atrás, que são lançamento da loja da Ala Secreta. E se você comprar eles durante o lançamento, que é só agora durante o mês de outubro, vai ganhar de brinde polaroids exclusivas dos filmes de terror. Esse é um brinde que eu não mando com pedido nenhum, você tem que comprar separado, mas quem comprar durante o lançamento vai receber algumas delas. Para isso, clica no primeiro link que tá aqui embaixo na descrição e garanta esses pôsteres com desconto de Halloween, enquanto ganha esses brindes exclusivos. Ao longo de todo o filme, a gente vê que a relação da Skye com a sua mãe
mãe é a típica relação de celebridade com uma mãe que também é a sua agente. E que toda a história de todas as celebridades do mundo a gente sabe que nunca deu certo. Porque ou você é um agente que faz o melhor pela carreira daquela pessoa, ou você é uma mãe que faz o melhor pela sua filha. Os dois ao mesmo tempo? Não dá. Em Sorria 2, a gente vê que a mãe dela é bem focada no bem-estar da carreira da filha, e a gente vê isso em detalhes bem pequenos. Depois de fazer o ensaio que machucou as suas costas, a Sky tá sentindo muita dor pela cicatriz do acidente de carro de 1 ano atrás, mas a sua mãe não percebe o desconforto da filha porque tá muito focada no celular, cuidando da agenda dela. Depois, na cena do camarim, foi a mesma coisa. Porém, em nenhum momento a gente tem algum indício de que a mãe dela seja louca e cruel que só se importa com a grana da filha. Na cena da clínica, quando a Sky acorda, a sua mãe mete você caiu, desmaiou na sua casa sozinha, bateu a cabeça, teve uma concussão, mas não se preocupa que eu liberei toda a sua agenda pra você descansar hoje, pra estar prontinha e maravilhosa pro show na turnê de amanhã. E eu tenho certeza que nesse momento todo mundo na audiência teve vontade de entrar pela tela e dar um pabefe nessa mulher. Ela havia supostamente encontrado a sua filha desacordada em casa, tendo batido a sua cabeça, com um buraco faltando cabelo na cabeça dela, o que era um claro indicativo de que ela estava tão ansiosa quanto ela estava na época que era viciada em drogas. E ela ainda assim queria que a filha dela levantasse e no dia seguinte fizesse um show para milhares de pessoas. Quando questionada pela sua filha por esse comportamento completamente absurdo, ela dá um discurso que eu achei assim, honestamente vergonhoso. Parecia uma óbvia tentativa de emular o discurso da mãe de Hereditário. I am your mother! Mas a versão pobre, sabe? A Sky também fica em choque por tudo que a sua mãe falou, dando a entender que esse não é um comportamento normal dela. O que é uma pista de que toda essa cena é uma ilusão e não só a morte da mãe dela. Aliás, ainda nessa cena, depois de acreditar que havia matado a sua mãe, a Sky coloca um casaco que não cobre completamente a sua roupa completamente encharcada de sangue, mas ela ainda assim consegue passar despercebida por um lobby totalmente branco e lotado de gente. O que não é nada realista. Quando ela é descoberta, ela rouba a arma do segurança e atira pra cima. Quando eu assisti essa cena, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: essa arma tava destravada o tempo todo? E sem eu perceber, eu tinha percebido outra pista, porque o fato dela conseguir mexer com essa arma de uma forma tão simples, quando ela claramente não sabe nem segurar a arma, era outro indicativo de que tudo ali tava acontecendo só na cabeça dela. E que esse era o começo do fim, porque é aqui que a entidade deixa ela acreditar que ela vai conseguir escapar pra seguir o plano do enfermeiro. Porque na realidade, no mundo real mesmo, fora da cabeça da Sky, tá chegando a hora do show, que é quando a entidade sempre planejou matar ela. Parece que a forma favorita dessa entidade de dominar completamente a sua vítima é dar a ela uma falsa esperança depois de toda a tortura, fazer ela acreditar que realmente tem uma chance de conseguir vencer e derrotar o monstro, pra só então mostrar que era ela quem tava controlando tudo o tempo todo. E nesse choque de realidade, possuir a vítima, como ela fez com a Rose no primeiro filme e com a Sky aqui de novo. Quando a gente descobre lá no carro, quando ela tá saindo da clínica, que a Gemma que tava acompanhando ela era falsa, o tempo todo era só a entidade, e que a verdadeira amiga dela nem sequer ligou de volta quando a Sky ligou pra ela lá no comecinho do filme, essa foi a maior pista que a gente teve de como o filme iria acabar, e principalmente daquele plot twist. A gente sabia que a Sky já tinha tido uma alucinação com a Gemma antes, de madrugada lá na casa dela, e dá até pra acreditar que a Gemma que entrou no carro junto com ela era uma alucinação, mas descobrir que todas as participações da Gemma na verdade eram ilusões foi a maior prova que a gente teve do poder da entidade, que ela pode controlar muito mais do que a gente imagina, e que ela tá disposta a ficar brincando de teatrinho por muito mais tempo do que a gente esperava. E isso foi uma super quebra de expectativa, porque no filme anterior, a alucinação mais duradoura levou no máximo algumas horas, e foi no final quando a Rose acredita que derrotou a criatura, e ela sai daquela cabana, vai até a casa do Joel, conversa com ele, pra só então descobrir que ela tava na cabana ainda. Quando a gente descobre a verdade sobre a Gemma, é como se o filme estivesse dizendo: viu? As alucinações podem durar dias, e existem ilusões dentro das ilusões, como a gente pode perceber nas cenas em que parece que uma ilusão acaba quando a Gemma de verdade chega, só que era só uma segunda ilusão vindo depois. O que mais será que não é verdade? A partir desse momento a gente não deveria confiar em mais nada do que tá vendo, e tudo bem, acreditar que o final do filme ia ser uma alucinação é uma coisa que a gente já esperava. De novo, foi exatamente o que aconteceu no primeiro Sorria. Todo o final do filme foi uma alucinação, mas ainda assim descobrir que o filme inteiro basicamente era uma ilusão, nossa, super plot twist. Aliás, tem muita gente que acredita que a Sky ter se matado em cima do palco foi uma ilusão, uma alucinação. Estão comentando bastante isso no canal. E eu fiquei surpresa porque, assim, nem passou pela minha cabeça que essa parte fosse falsa. Com o que a gente viu no primeiro filme, depois que a criatura pega a pessoa e entra na boca dela, essa parte é real. Claro, a criatura não está ali de fato, se alguém estiver assistindo não tá vendo aquele monstrão, tudo que ela tá vendo é a pessoa com a boca aberta se engasgando aparentemente com nada. Porém, o diretor já confirmou que sim, essa cena aconteceu
aconteceu de verdade. Ela tava em cima do palco fazendo show quando ela foi possuída e se matou, e todas aquelas pessoas realmente viram isso. Mas pra ser sincero, eu até entendo a confusão que muitas pessoas podem estar tendo. Esse final do filme é muito cheio de coisas, a partir da metade do filme, coisa pra caramba acontece, e é super normal que você tenha se esquecido ou perdido alguns detalhes. Então, se quiser se relembrar de toda essa parte do filme, entender o que pode ser real, o que era ilusão, clica aqui nesse vídeo que eu cubro todo esse final com muitos spoilers pra gente discutir o significado dele e o que pode significar pro futuro da franquia, e eu te vejo lá.